Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um webinar da Grovat. Vamos chegando, pessoal. Vamos se aconchegando, que hoje o webinar está muito bom. Né, Alexandre? Boa noite, Silvio. Boa noite a todos. Isso aí, pessoal. Vai ter muita informação aí sobre a nossa linha de produtos, né, nova linha de produtos, também sobre o tema de proteção contra arcos elétricos, né, que hoje em dia no solar só se fala disso, né, que é um dos tópicos importantes para esse ano aí. É isso aí, ficou muito bom esse conteúdo. Nós vamos falar um pouco do Inmetro, vamos falar também da nova linha X2 da Grovat. Então, vamos chegando, vamos se aconchegando, que a gente já vai começar. Acho que dá para começar passando o primeiro recado. Esse webinar tem duração de 1 hora, a gente vai fazer de tudo para fazer ele em 1 hora. E no final tem sorteio. Tem sorteio, hein, Alexandre? Nossos webinars tem sorteio. No final a gente explica como é que vai ser o sorteio. Fiquem até o final e participem. Bem, como temos bastante conteúdo, o pessoal ainda está chegando, mas vamos começar. Podemos começar, Alexandre? Pode sim, Silvio. Vou tocar a apresentação aí. Vamos lá, vamos começar a gente se apresentando. Então, meu nome é Silvio Robusti, eu sou gerente de marketing de produto da Grovat. Alexandre, se apresente, por favor. Então, pessoal, eu sou o Alexandre Santiago, engenheiro de serviços da Grovat do Brasil, né, trabalho também junto com suporte técnico, né? Então, durante essa apresentação, vou estar explicando também muito da experiência de quem trabalha aqui, né, dos casos que geralmente vêm do suporte, para ajudar vocês, integradores, a entender melhor sobre a tecnologia, né, instalar de acordo com as normas, né, e tudo mais. É isso aí. E quero destacar aqui também, ali do lado direito, nossas 3 principais mídias digitais. O @Grovat do Brasil é o nosso Instagram. E no nosso Instagram a gente anuncia nossas agendas, como por exemplo os webinars, os eventos, novidades de produto, lançamentos de produto. Então tem bastante informação lá no nosso Instagram. No br.grovat.com é o nosso site e lá é o melhor caminho para encontrar as fichas de dados, datasheets. Então o datasheet mais atualizado está lá no br.grovat.com. E YouTube tem vários vídeos curtos de dicas de instalação, dicas de configuração e também os webinars. Então, depois de um tempo, depois de uns 10 dias, esse webinar também vai estar disponível lá no YouTube. Então, bora começar nosso webinar de hoje. Essa é a missão da Grovat, construir o maior ecossistema de energia sustentável e inteligente do mundo para a humanidade. O que nós vamos falar hoje? Eu e o Alexandre, nós vamos falar do Inmetro, das 2 portarias, a 140/2022 e a 515/2023. O Alexandre vai falar dos conceitos de AFCI, depois vai falar da linha de inversores Grovat X2 e terminamos falando da Grovat do Brasil. E depois de tudo isso, a gente faz o nosso sorteio. Então, vamos comentar dessas 2 portarias do Inmetro que são referentes ao mercado fotovoltaico. Então, o que é um Inmetro? O Inmetro é um serviço público federal, ela é uma autarquia do governo federal, que está debaixo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Então, o Inmetro é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Ele define requisitos mínimos de segurança e performance para produtos, e não só produto solar. O Inmetro é para qualquer produto que é comercializado no Brasil. O Inmetro define esses requisitos, tanto de performance como segurança. Como assim performance, Silvio? O meu inversor é de 3 kW. Ele não pode ser instalado e entregar 1000 kW na saída dele.
Então, nesse sentido, tem vários testes de performance. E segurança também, vários itens de segurança, a gente vai focar aqui mais no AFCI, que veio com a portaria 515. Então, a portaria 515 de 2023, do ano passado, ela alterou a última portaria, que é a 140 de 2022. E, na verdade, ela mais adicionou partes, ela não teve grandes alterações de todo o escopo da 140, mas ela adicionou algumas coisas, como, por exemplo, a parte de proteção do FCI. Não foi só isso, tiveram outras atualizações, por exemplo, referentes a inversores off-grids, que a Grovat também tem, a solução de off-grids, e foi tema do nosso webinar, também em breve estará no YouTube, para quem não participou do nosso webinar, mas a gente vai focar aqui na 515, apenas referente ao AFCI. Primeiro ponto aqui, né, que o mais importante, muita gente pergunta, é a partir de quando é obrigatório ter a FCI nos inversores? É a partir de 1º de dezembro de 2024. Então, a partir de 1º de dezembro desse ano, é obrigatório que os inversores tenham o AFCI. E essa norma, a 140 e a 515, consequentemente, elas são para quais equipamentos? Ela define os equipamentos para geração, condicionamento e armazenamento de energia elétrica em sistemas fotovoltaicos, que inclui os módulos fotovoltaicos, controladores de carga, baterias, inversores com potência nominal até 75 kW, seja on-grid, off-grid ou híbrido, do tipo microinversor ou string. Tá? Então, quando a gente fala do Inmetro 140, engloba todos esses equipamentos. E o que ele diz referente ao AFCI? Então, esse é o que chegou na 515 a partir do ano passado, diz que os inversores on-grid devem obrigatoriamente possuir um sistema de detecção e interrupção para proteção contra arcos elétricos em sistemas fotovoltaicos. Então, os inversores on-grid devem interromper o arco, um arco em série, porque existem diferentes tipos de arco, Alexandre vai mostrar, no máximo em 2,5 segundos, ou antes que a energia do arco exceda 750 joules, o que ia acontecer primeiro. O método de interrupção do arco deve ser integrado ao inversor. Então, existe a possibilidade de ter um sistema de detecção e interromper um arco externo ao inversor? Existe. Porém, nessa norma nova, 515, precisa estar dentro do inversor. Essa nova portaria. E é válido para sistemas on-grid com circuito em aberto acima de 120 volts. Então circuitos que são menores de 120 volts têm que ter um AFCI incorporado no inversor? Não, não precisa. E essa norma tem como base normativa a IEC 63027 de 2023. Quanto aos prazos, agora a gente vai falar mais aqui da portaria 140. Tá? Então, o prazo do FCI obrigatório nos inversores a partir de 1º de dezembro de 2024. Tá? Agora vamos falar de outra coisa, não só do FCI, vamos falar da portaria 140. Por quê? Porque ela também tem prazos. Como é que ficaram esses prazos da portaria 140? Quando a gente olha do lado aqui da Grovat, nós, como fabricantes e nossos parceiros que vão importar, a gente tem esse primeiro prazo, temos que cumprir esse primeiro prazo. O que é cumprir esse primeiro prazo? A portaria 140 trouxe adicionais à portaria anterior, que era a 4 de 2011. Adicionais em testes, testes laboratórios, testes de performance, tem muito mais requisitos para serem testados. Então, todos os inversores têm que passar por esses novos testes, mesmo os que já tinham o Inmetro anterior. Só que todos esses inversores são os até 10 kW. Então, inversores até 10 kW têm até maio desse ano para
estar de acordo com a portaria 140. Ok? Olhando do ponto de vista aqui do fabricante. E o que a Grovat fez? Atualizou todos os seus inversores até 10 kW na portaria 140 de 2022. Então, todos os nossos inversores, seja o microinversor, a família NEL, lançamento, seja os monofásicos, sejam os monofásicos on-grid e os off-grid. Tá? Então, toda a linha até 10 kW está atualizada com o Inmetro 140. Beleza? Silvio, não consegui pegar o registro do Inmetro, acho que talvez eu precise. Sim, se você precisar, está disponível no nosso Instagram. Então, no nosso Instagram está disponível. Entra lá no nosso Instagram, @Grovat do Brasil, clica no Linktree, aí vai em certificados, proteções internas, simulação. Ele vai abrir esse drive aqui, clica lá em certificados novamente, e esse arquivo, com todos os registros do Inmetro 140, de toda a linha Grovat até 10 kW, está disponível para vocês baixarem. Bem, tem mais um prazo aqui. Silvio, eu tenho um inversor antigo que está lá no meu estoque. E aí, eu não instalei ele ainda, ele não foi certificado pela 140, eu posso instalar ainda? Pode. Você que está comercializando por distribuidora, varejistas, você que vai instalar, tem até 5 de 2025, pode ser utilizado tanto o inversor que tem um Inmetro da portaria anterior, quanto o inversor que tem um Inmetro da portaria nova. Tá? Isso até 10 kW também. E os acima de 10 kW também é a partir de maio do ano que vem. Então, a gente vai falar de novos Inmetros, nova certificação Inmetro, acima de 10 kW a partir de maio do ano que vem. Muito bem. Uma rápida introdução aqui do como funcionam os Inmetros e as normas. Vou passar para o Alexandre, lembrando que quem chegou depois, fica até o final, que além de estar muito bom o conteúdo, vamos ter sorteio. Alexandre, está contigo. Beleza, Silvio. Então, pessoal, vamos fazer aqui uma introdução sobre o que são os arcos voltaicos e qual que é a proteção da FCI, né? A gente sabe que esse ano as normas brasileiras estão mudando, e não é só a norma do Inmetro, né? A gente tem cobranças também de outras autarquias, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, né? As normas da BNT estão sendo alteradas para prever a instalação de proteções contra arcos fotovoltaicos. Então, essa vai ser a próximo passo do setor, que é ter essas proteções, tá? Um arco fotovoltaico, pessoal, ele pode dar um prejuízo muito grande na instalação. Então, é de suma importância que a instalação ela seja protegida da melhor forma, seja comissionada, instalada e protegida da melhor forma. Então, aqui como introdução, vou passar os principais conceitos sobre a proteção e sobre essa proteção que está embutida nos equipamentos da nossa nova linha, que também vai ser explicada logo em seguida, tá? Então, pessoal, explicando primeiramente o que seria um arco elétrico, né? Ou comumente também chamado de arco voltaico. Primeiramente, pessoal, o arco elétrico é quando você tem um campo eletromagnético muito grande, num espaço pequeno, tá? E esse campo eletromagnético, ele quebra, ele causa uma ruptura de elétrica do ar, né? Então, o ar atmosférico, que antes era um isolador elétrico, ele passa a se tornar um condutor elétrico, né? E qual que é o efeito disso? Tá? Primeiramente, pessoal, o arco elétrico ele é muito perigoso, é muito importante que não ocorra arcos elétricos na sua instalação. Por quê? Primeiro, que é o risco à vida, né? É o risco à integridade física. Então, um operador está operando o sistema, se ele recebe esse arco elétrico, ele pode causar consequências, né? E também riscos materiais. Porque
Porque quando ocorre esse arco elétrico, na verdade você tem uma altíssima temperatura, que você acaba tendo 750, 1000, 2000 joules, mas é num espaço muito pequeno. Então, o que acontece? Quando ocorre, o ar ele basicamente vira um plasma, né? Então, ele vira Você tinha um resistor que era enorme, com uma resistência infinita, e de repente você tem um resistor lá de alguns ohms, fazendo analogia, né? Então, o ar naquela seção ela vira uma resistência baixa, né? Só que é uma resistência baixa que causa uma alta temperatura, né, devido às condições de corrente e de tensão. Então, além do risco à vida, tem um risco material, que é o risco da combustão. Então, geralmente em cascata, né? Acontece o arco, você começa a queimar a isolação do cabo, depois pega ali num componente, em algum outro material que está próximo, e em efeito cascata, o arco vira um incêndio fácil, tá? Então, essa é a importância de se atentarem a instalações relacionadas a arcos voltaicos, né? Então, é muito importante. Passar aqui. Então, pessoal, essa aqui é uma parte muito importante, tá? Para vocês aí se atentarem, que são os tipos de arco, tá? Aqui eu estou pegando referência, pessoal, da nossa norma, né? Da norma brasileira, da ABNT NBR 16690, que fala sobre a instalação fotovoltaica, e ele tipifica em 3 tipos de arco. Se você olhar outras referências, normas internacionais também, eles vão tipificar 3 tipos. E por que existe essa tipificação, tá? Porque são características distintas, tá? Por exemplo, o FCI, ele protege diretamente o arco em série, tá? Ele não protege diretamente ele não mitiga efeitos, ele não extingue diretamente arcos em paralelo nem arcos à terra, né? Pode ser que ele extingua indiretamente, mas não diretamente. Tá? Então aqui temos a representação na norma, tá? Primeiro aqui em cima é o arco em série, que é quando ocorre quando você tem um fio energizado e ele se rompe, né? Ou você tem uma secção nesse cabo, né? E você gera essa tensão, né, que é uma tensão de ignição e causa o arco. Tá? É o mais comum. Você tem o arco paralelo, que é entre 2 fios de potenciais diferentes, e o arco para terra, que é pro fio terra da instalação. Tá? Então, Bom, então, esse aqui é o famoso arco em série, né, que o Silvio mencionou. A proteção, pessoal, do AFC integrado é para proteger, né, volto a repetir, diretamente esse arco em série, tá? Porque é o que o inversor consegue detectar diretamente. Tá? Então, todas as normas internacionais, Inmetro, IEC, a norma americana, a norma chinesa, todas elas vão estar preparadas para mitigar o efeito desse tipo de arco específico. Tá? Então, é um arco muito mais comum, tá? É o mais comum que se tem na instalação. Tá? Então, aqui no lado direito, a gente vê o exemplo, por exemplo, da retirada de um MC4. Né? Outra coisa, pessoal, característica de um arco, tá? Ele vai gerar não só o calor, ele gera também um efeito luminoso. Né? Então, você pode ver aqui um efeito luminoso, né? Uma faísca, né? Ou um centelhamento, né? Que é causado pelo seccionamento. Então, a pessoa retirou sem desenergizar e causou esse arco. Esse arco aqui ele pode ter sido pequeno, mas ele pode, por exemplo, ter sido o suficiente para, por exemplo, danificar a conexão e fazer a conexão criar mais resistência. Então, talvez se ele for colocar a string de novo, possa ser que ela gere uma alta temperatura nesse conector. Então, o ideal é sempre ter a proteção para mitigar esses efeitos, mas mesmo que ocorra, novas providências têm que ser tomadas em relação a isso. Então, às vezes, trocar um conector, né? Adicionar uma garantia de um equipamento, tá? Tudo após o arco elétrico. Além do arco em série, chegamos também no arco em paralelo, tá? Esse arco, pessoal, ele é importante porque, por exemplo, um exemplo comum, né?
Tá ali a parte viva ali da parte positiva, e aí corre o arco entre o positivo e o negativo do mesmo arranjo, né? Então isso é muito comum. Então a definição de arcos em paralelo é um curto-circuito parcial entre cabos adjacentes, com diferentes potenciais elétricos, tá? Então quais são as possíveis causas desses arcos, né? Primeiramente, a má isolação dos cabos, né? Então, às vezes, um cabo que não está na característica ideal para aquela seção, né? Uma má conexão em caixas de junção, né? Então, às vezes, vai colocar num DPS ou colocar num disjuntor e fica aquela parte viva, né? Não tem a separação mais ideal, pode ser que ocorra esse arco em paralelo, tá? E além de utilização de cabos CA na parte CC. Isso aqui é um erro grave de isolação e causa arco elétrico com uma facilidade tremenda, né? E às vezes cai no nosso suporte. Então, às vezes, pessoal, se atentem, não instalem cabos CA na parte CC, tá? Porque isso vai dar problema na sua instalação, tá? Outra coisa, pessoal, do arco em paralelo, o arco em paralelo é mais difícil de extinguir. Porque quando ele ocorre, é como se fosse um curto naquela região. Então, se você tem uma chave seccionadora para frente, né? Ou, por exemplo, a jusante, né, da instalação, a montante do inversor, você vai ter, você pode abrir a chave para tentar extinguir aquele arco, né, se ele tiver, por exemplo, entre o inversor e vai ter o módulo, o arco em paralelo e o inversor, o arco paralelo no meio. Se ele ocorre, não adianta você querer abrir o seu sistema entre o arco e o inversor, ele não vai extinguir, né? Então ele tem que ser feito seccionamento entre o módulo e o arco, né? E também, dependendo de como ocorra, a proteção embutida do AFC ele não vai ser suficiente para extinguir esse arco, né? Então ele só consegue identificar diretamente os arcos em série. Mas o arco em paralelo, pessoal, boa parte das causas do arco em paralelo são arcos em série. Então o arco em série ele ocorre, vai queimando a camada de um cabo, esse cabo fica com a parte viva exposta e aí ele encontra ali uma forma de quebrar essa resistência do ar de um outro cabo adjacente. Então, uma das principais causas do arco em paralelo é um arco em série. Resolver o arco em série, você extingue quase todos os casos de arco em paralelo também. Tá? Temos aqui também a proteção dos arcos para terra, então isso é bem comum. Tá? Então é bom se atentar ao aterramento. Tá? Isso aqui ocorre principalmente com surtos. Então, se ocorrer um surto, uma indução, né, um surto direto, se o sistema de aterramento não tiver da forma mais adequada, você vai ter pontos de arco. Então, a 5419 também fala muito sobre isso, tá? Sobre como deve ser disposto o DPS, sobre aonde caminha o surto, né? Para evitar esses pontos de centelhamento, esses pontos de faísca, que também são arcos elétricos, né? Uma faísca também é um arco elétrico, né? Um centelhamento também, que é sinônimo, né? Então, tudo isso vem a partir do surto. Então, sempre verificar o isolamento e o aterramento. Né? O ideal é que a corrente ela vá para a haste o mais rápido possível, tá? Sem ficar percorrendo a malha de aterramento. Tá? Tá? Em relação, pessoal, muita gente se pergunta, né? Tá, mas aonde ocorre os arcos elétricos, tá? Primeiramente, os arcos elétricos eles são mais comuns na parte CC, tá? E na parte CA para altas e altíssimas tensões, né? Então, quando a gente fala de subestação, de linhas de transmissão, o CA sim ele pode causar arcos elétricos. Em baixa tensão é muito mais difícil, né? Então, a gente vai mostrar um vídeo aqui mostrando a diferença do arco elétrico para CC e para CA, né? Então, por que é difícil, né? Que ocorra, mas sempre que possível ter uma proteção ali, é interessante. A razão de ser difícil é porque você muda a polaridade. Então, a polaridade dos cabos mudam, né? Então, lembre-se, né, para quem entende aí, que a corrente alternada você vai mudando as polaridades e a intensidade da corrente durante os ciclos de onda, tá?
E esses ciclos ocorrem em milissegundos. Então, às vezes, a intensidade do campo, que ele vai se trocando, vai perdendo intensidade, ele não é suficiente para gerar, e se gerou, não é suficiente para manter o arco. Então, esse arco acaba não surgindo. Tá? Já é muito diferente quando a corrente é contínua. Gente, corrente contínua é muito fácil de criar arco voltaico. Tá muito fácil. Tá? Tensões acima de 500 volts, acima de 200 já ocorre, mas instalação 500, 800, strings com 1000 volts, a chance é muito grande de ter arcos voltaicos, arcos elétricos. Tá? Então, a instalação tem que estar seguindo todas as diretrizes, todas as normas para que isso não ocorra, né? E mesmo assim, pode ser que venha a causar um incidente e ocorrer esse arco, né? Mesmo com comissionamento, mesmo com a instalação correta, né? Pode ser que pouse um passarinho na linha, afrouxe uma conexão, né? Então, por isso que também tem que ter o comissionamento de tempos em tempos da instalação, tá? Vou mostrar aqui, pessoal, um vídeo da diferença entre os dois arcos. Tá? Ó, primeiramente, o operador ele vai mexer ali, vai fazer o seccionamento. Isso aqui é um arco em série, tá, pessoal? O sistema está em série e ele vai testar com o 220 AC, tá? Que é equivalente ao DC ali, né? Ele vai usar o 220 CA. Tá? Observa-se que em 220 não tem ponto de calor, não tem luminosidade, né? Então, ou seja, não tá ocorrendo o arco elétrico nesse momento, né? Aí, a partir do momento que ele coloca para CC 220, né? Pensa ali que o 220 ele é equivalente, né? Olha lá, rapidamente você tem o arco gerado, né? Então, você mantém essa polaridade. Olha, pessoal, como que é muito fácil gerar um arco elétrico, né? Como que, às vezes, uma bobeira na instalação, uma falta de precaução na manutenção, né? Pode facilmente gerar esse efeito. E esse efeito pode causar uma queima ali, né? Se às vezes não se extinguir a tempo, pode piorar a situação, né? Causar até incêndios. Então, pessoal, então explicado os conceitos do que são os arcos, né? E volto a ressaltar, apesar de proteger a regra permitir e a tecnologia extinguir, mitigar apenas diretamente o arco em série, os outros arcos que podem ocorrer na instalação também podem ser mitigados sim, tá? Então, pessoal, só lembrando aí vocês, para quem está chegando na nossa apresentação, tá? No final dela vai ter uma pesquisa de satisfação, tá? E umas perguntas para concorrer ao nosso sorteio, tá, pessoal? Então, acompanhe aí que no nosso bate-papo vai ter o link para a pesquisa. E aí, pessoal, bom, explicado o que é o arco fotovoltaico, mas como que é a tecnologia da Grovat, tá? A tecnologia da Grovat, ela segue o IEC que está preconizado pelo Inmetro, também segue as normas internacionais, tá? Então, a gente tem aqui, basicamente, ó, como vocês podem ver, tem um AFCI aqui, né? Que é um circuito de hardware e de software, e ele é semelhante a MPPT, ele faz leituras de tensão e corrente. Tá? Essas leituras de tensão e corrente, só que elas são feitas muito mais rápido, né? Só para mostrar como que é feita essa detecção, tá? Em média, a detecção ela ocorre em 0,75 segundos, tá? Então, como que funciona, tá? A gente tem aqui alguns gráficos, tá, pessoal? Primeiro aqui os mais acima, né? Que é no domínio do tempo, né? Então, você vê aqui a curvinha amarela mais acima é uma curva de um arco fotovoltaico. O em verde aqui acima é a amostragem sem arco e em roxo aqui em cima é uma amostragem com arco. Então, vocês veem que o sinal elétrico ele gera como se fosse um ruído,
né? Como que se detecta isso, né? Primeiro tem a amostragem, só que se você pegar as frequências desse arco, que geralmente ocorre, né, entre 80 e 110 kHz, é o que a gente chama de assinatura do arco elétrico. Então, na verdade, o que a gente quer são aqui de baixo, né? São nas curvas aqui no domínio da frequência. São elas que, quando você tem uma intensidade maior nessa faixa de frequência, o inversor ele vai acionar. Então, isso que a gente chama de assinatura do arco. Então, precisa ter essa leitura de software para identificar que em alguma parte na extensão do cabo houve esse arco em série. Aqui, pessoal, só para explicando para vocês, não adianta só achar que, como tem proteção a arco, que não deve ser observado a instalação. Tá? Então, aqui eu estou passando alguns pontos das normas da ABNT, que falam e mencionam ações para mitigar o efeito de arcos fotovoltaicos, né? Arcos voltaicos. Primeiramente aqui, 4.2 da NBR 16612, né? Ela diz: esses cabos foram previstos para serem instalados entre célula fotovoltaica e os terminais de corrente contínua do inversor fotovoltaico, ou seja, cabos na parte CC, só aquelas que têm inscrição da ABNT 16612, tá? Por favor, não utilizem cabos CA na parte CC, tá? Eles têm uma isolação menor, então o risco de ter essa quebra de isolação e ter um dos arcos é muito grande, tá? Principalmente o paralelo e o arco à terra, né? Que são aqueles mais difíceis de identificar pelo FCI. A gente tem também o 627, falando que em caixa de junção, tá? Você tem que, sempre que possível, ter uma separação entre positivos e negativos, tá? Isso para minimizar, novamente, riscos de arcos paralelos, tá? Então, olhar o design da caixa, evitar deixar em parte viva ali as conexões. Também temos uma outra norma, tá? A 6261, que fala também, que menciona o torque mínimo e a polaridade. Então, observar se foi feito apertado de forma correta, fazer os testes de polaridade para ter certeza se é o negativo, se é o positivo, né, na instalação, tá? Para evitar o surgimento de arcos. Também da norma 1690. Olha só que curioso, né? Mesmo a norma não citando, ela fala, por exemplo, dos laços, né? Então ela não cita que o laço do módulo do arranjo não cita como uma causa de arcos, né? Eles falam de sobretensões induzidas, né? Mas mesmo não citando, também a seção 6262 pede para que tanto o negativo quanto o positivo na parte da conexão dos arranjos eles sejam feitas o mais próximo possível, né? Para evitar esse efeito das tensões induzidas elevadas, mas também arco fotovoltaico, porque quanto maior é o laço, né? Mais largo é o laço, maior são a impedância dessa rede, né? As indutâncias dessa rede. Então, com mais facilidade, você vai ter aquela tensão de partida para gerar esses arcos fotovoltaicos, esses arcos voltaicos. E também fala aqui, menciona sobre proteções em relação a danos mecânicos. Então, às vezes a pessoa instala e esquece prensa-cabo, ou tem prensa-cabo, mas tem trechos que ficam varal, né? Então, lá, se ele tiver exposto a alguma tensão física, a chance de afrouxar aquela conexão e dar um arco é muito grande. Então, a norma também de instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, ela diz para se atentar a esses pontos, né? Então, sempre tem uma prensa-cabo, os cabos estarem firmes, né? Evitar que não tenha um ponto lá que possa afrouxar, ter uma tensão física e afrouxar as conexões. Tá? Isso aqui são só exemplos de algumas regras. Se vocês olharem as normas, elas inteiras vão estar com normas para mitigar os efeitos de arcos voltaicos, arcos elétricos. Então, né, só passando, então, nossos inversores, eles seguem o certificado L, tá? 1699B, e o IEC também, que preconiza o FCI, tá?
Então, ele tem uma atuação rápida de arco de até 2,5 segundos, né, em média 0,7 segundos. Tá? E está dentro da nova portaria do Inmetro em relação à proteção à FCI. Então, pessoal, fazendo essa apresentação do FCI, vamos aqui apresentar a nossa tão esperada linha X2, tá? Que possuem esse FCI embutido. Então, pessoal, aquela linha que a gente tinha, né, o Min, o Mod, o Mid e o Max, agora eles estão de cara nova, né? Como vocês podem ver aí, com um novo design, né, com a proteção FCI, com uma baixa tensão de partida, né? O grau de proteção, principalmente em relação à água, aumentou de IP65 para IP66 e também melhorou a eficiência dos dispositivos. Então, pessoal, para a nossa linha residencial, então essa aqui é a nossa nova linha X2, né? Então, os MICs de 1.000 a 3.300, os MINs de 2.500 a 6.000 e os MINs de 7 a 10.000. Então, pessoal, quais foram as principais mudanças, tá? Por exemplo, o MIC aqui, né? A corrente por MPPT agora, a corrente máxima aproveitável, subiu para 16. Então, isso é uma transformação que ocorreu em toda a linha. Então, as linhas atuais, elas são preparadas para receber módulos de maior potência no mercado. Então, a gente não vai ter mais aquela situação de adquirir um módulo que não é compatível com o equipamento, ou ter que fazer alguma outra instalação, colocar um conector Y, né? Ou outros tipos de atalhos que se tinham antes. Tá? Então, para os módulos de maior potência do mercado, a gente adaptou os inversores da nossa nova linha. Tá? A tensão de partida 50, então, antes alguns dessa linha eram 80, aumentou o grau de proteção, também aumentou a eficiência para 97,6 e tem outras funcionalidades, como display, né, o nosso novo design compacto, opções de monitoramento, a proteção FCI, né, que está seguindo o Inmetro, né, e o desempenho robusto a ambientes desafiadores e condições climáticas severas, né, com o novo IP66. O Min, pessoal, segue a mesma pegada aqui. Então, a corrente máxima por MPPT subiu, né? A tensão de partida diminuiu para 50 e o grau de proteção IP66 subiu para IP66. Então, grau de eficiência 98,4, né? Tem duas MPPTs, DPS do tipo 2 na parte CC e também as mesmas características de proteção, de display e de proteção para arcos e para água também. E por fim, na nossa linha residencial, os MINs maiores também a mesma coisa, né? Abaixaram a tensão de partida e subiram a corrente máxima para 18 amperes, né? Agora, né, 3 MPPTs, subiu o grau de proteção para IP66 e todas as características também como dos outros inversores. Então, pessoal, só aqui um resumo, tá? Das características dessas linhas, tá? Então já são compatíveis para módulos acima de 600 watts. Então, pessoal, o que seria essa tensão de partida mais baixa, tá? Então, o inversor ele só vai começar a trabalhar com uma tensão de partida, quanto menor a tensão de partida, mais cedo o equipamento ele começa a funcionar e mais tarde ele termina a geração. A gente sabe que é importante aproveitar cada momento do dia para o inversor estar ligado e estar injetando a potência na instalação e na rede, né? Então, com a tensão de partida mais baixa, você tem maior geração a partir do início da manhã e no final da tarde, tá? Prolongando as horas de operação, né? E também quando tiver um sombreamento, né? Então, o efeito de sombreamento, se ele não for suficiente, se ele não baixar até a tensão de partida, que é menor, o equipamento ainda vai estar funcionando.
Então, para as linhas, é uma instalação pessoal, né, um peso adequado, rápida instalação, fácil conexão, plug and play e configuração pelo display. Né? Então, a gente tem monitoramento, compatibilidade com data loggers, né? Também com conexões 4G, né? Suporta o serviço online, nosso monitoramento, e também comissionamento a partir de outros dispositivos. Tá? Então, pessoal, além da nossa linha residencial, temos a nossa linha comercial, né, que também está seguindo a nova versão X2. Tá? Também essas linhas foram feitas para diminuir o custo da instalação. Tá? Então, primeiramente, os MIDI também subiram a corrente por MPPT até 18 amperes, né, de 2 MPPTs, aumentou a eficiência, aumentou o grau de proteção, né, na parte CC do tipo 2, né, e também tem as mesmas características de display, touch, né, e do design. Também a linha MIDI, que aumentou a corrente máxima até 16 e possuem 4 MPPTs. Tem também a nossa linha MIDI 380, que também houve mudanças semelhantes. Então, a gente tem versões de 2, 3 ou 4 MPPTs para essa linha. Tá? As mesmas características dos anteriores também, em relação à proteção, né? Tipo de proteção, a grau de proteção, né? E a FCI. E os Max, né? Que são os maiores, também houve um aumento da corrente, né? Até 20 amperes, 8 MPPTs e tensão de partida reduzida para 195 volts. Tá? Eficiência máxima de 99,9. Também do tipo 2, a proteção CC, display, touch e grau de proteção e P66 e proteção FCI. Até também as nossas linhas Max maiores também entraram para a versão X2. Então, a corrente subiu para 20 amperes, tem 8 MPPTs e eficiência de 99,9%. Então, pessoal, esse aqui é o resumo das características dos inversores dessas linhas. Tá? Além disso, o design está preparado para receber também cabos de alumínio. Então, você consegue deixar bem fixado tanto cabos de cobre quanto cabos de alumínio, que acaba tendo uma seção diferente. Então, é só você tirar lá a gacheta, né, que tem nas entradas, e você pode substituir um cabo de cobre por um cabo de alumínio. Né? A gente sabe que às vezes a troca por um cabo de alumínio você diminui o custo inicial do sistema. Né? Então, a nossa tecnologia foi pensada também para essas situações. Né? E às vezes cabos, né, como está aqui, né, representa 10% do custo do sistema, às vezes, né, dependendo da instalação. E também, né, eles também têm diagnóstico inteligente. Então, com esse diagnóstico, podem ser traçadas curvas como curvas IV, né, para o melhor diagnóstico, às vezes analisar qualquer situação da parte CC. Então, também é uma implementação para a nova linha X2, tá? Eu acredito que seja isso. Não sei se o Silvio vai querer adicionar alguma informação a mais nessa parte. Tá, pessoal? Agora passo para o Silvio explicar um pouco sobre a Grovat no Brasil, né? Alexandre, muito boa a tua explicação. Acho que deu para entender bem como é que é o AFCI, como que funciona para impedir que ele atue. Pessoal, quem tiver dúvidas, procura a caixinha aí de perguntas, mande suas perguntas, que aí no final a gente vai levantar as perguntas e responder, tá bom? Eu queria destacar o seguinte, eu gostei bastante que o Alexandre reforçou que além da nossa proteção nos inversores com a FCI, tem toda a questão de seguir
as normas de instalação. Me veio até um comparativo aqui na cabeça. Imagina que você está num carro, e um carro que tem cinto de segurança e tem airbag. Não é porque teu carro tem um cinto de segurança e tem airbag que você vai dirigir sem cuidado. Você não vai pensar, ah, não, se eu bater, tudo bem, porque meu carro, eu tô com cinto de segurança e tem um airbag. Não, né? A gente não pensa assim, a gente vai continuar dirigindo com cuidado, né? E a mesma coisa na instalação. Não é porque o inversor tem a FCI que não vai ter todos os cuidados que o Alexandre destacou na instalação, seguindo as normas. É importantíssimo seguir todas as normas de instalação para que não se crie um arco elétrico, né? A gente não quer que se crie um arco elétrico. E, numa eventualidade que tenha um arco elétrico, sim, o inversor, um arco elétrico em série, o inversor vai conseguir detectar e desligar. Então, eu achei sensacional tudo que você trouxe, Alexandre. E falando da linha X2, além dos upgrades, né, das melhorias técnicas que ele trouxe, cá entre nós, ficou bonita essa faixa nele, né? Gostei da faixinha verde. Vocês sabiam, pessoal, que essa faixa verde é exclusiva do Brasil? Os inversores Grovat no resto do mundo são brancos. Essa faixa é exclusiva nossa e eu gostei bastante dessa faixa nova aí do X2. Com um design bem clean, né? Até isso é importante a instalação, né? Porque os integradores sabem que o inversor bonito também é importante instalar, né? Não basta ser um inversor que não seja bem apresentável, né? É isso aí, isso também é importante. Bem, partindo para a última parte aqui do nosso webinar, eu vou falar um pouco de como está a Grovat no Brasil e depois eu vou explicar como que vai ser o sorteio, tá? Focando aqui na Grovat do Brasil, hoje a Grovat está 100% em Santo André. Todos nós estamos em Santo André, Grande São Paulo. E a gente fez aqui uma evolução por fotos para mostrar para vocês como estamos hoje e como a Grovat foi no passado. As fotos aí até 2020, 21, 22 é de quando a Grovat estava em Maringá. Então, foi 100% encerrado as operações de Maringá e 100% migrado para São Paulo. Então, reparem à direita, 23, 24. Aqui são as nossas bancadas do laboratório. E ela é dupla. A gente está olhando no lado esquerdo, ela é dobrada, espelhada para o lado direito. Aqui os escritórios e onde fica o pessoal do atendimento. Então, hoje a Grovat tem um escritório, um andar de escritório num prédio comercial lá em Santo André, onde fica o nosso pessoal do atendimento, do saque, nosso pessoal da engenharia, ficam também as outras áreas como marketing, vendas, finanças, recursos humanos. Estamos nesse escritório. E um galpão de 3.000 metros quadrados. Vejam a evolução do estoque do galpão nessa foto à direita. E aí eu vou mostrar para vocês um videozinho que está mais atualizado. E, sendo bem honesto, esse vídeo já está desatualizado porque o nosso galpão não para de crescer, nosso estoque não para de crescer, que são equipamentos, inversores, né, inteiros e partes e peças. E totalmente para garantia e atendimento para defeitos, consertos. Então, totalmente para o pós-vendas. A Grovat não tem um estoque para vender. O estoque que vocês vão ver no vídeo é puramente para atender necessidade de pós-vendas. Aqui a equipe até 2022 e a do lado direito aí 23, 24. Eu entrei na Grovat em março de 2023, né, faz um pouco mais de um ano. E eu lembro que tinha aproximadamente uns 40 funcionários. Hoje nós estamos com mais de 80. Então, essa foto aí da direita foi a nossa comemoração de final do ano passado, de 2023. Foi num lugar que teve um futebol ali em Santo André. E então, em um ano, menos de um ano, a Grovat dobrou de tamanho. Então, foi muito investimento lá da matriz da China para a gente aqui no Brasil, porque está muito claro que a Grovat é líder no Brasil
A Grovat é líder no mercado residencial no Brasil desde 2021 e também é no mundo. Desde 2021, a Grovat é líder no mercado residencial e está mais do que claro que queremos continuar no Brasil e por isso esse tanto de investimento que foi feito desde alguns anos. Um videozinho para ver um pouco mais. Então aqui o nosso galpão, então mostrando aí a área de reparo do laboratório. Aí o nosso estoque, então, o atendimento do pós-vendas. Esse que eu falei que já está até desatualizado, confesso, porque já está com mais um pallet e mais inversores em estoque. E do outro lado, o nosso escritório. Então, todo o pessoal do primeiro atendimento, do saque, né? E todo o pessoal da engenharia também para dar o suporte está nesse escritório. É isso aí, mas não encerrou ainda não, gente. Estamos aqui no obrigado, mas tem mais ainda. Alexandre, quer colocar alguma coisa? Você conseguiu ver alguma? Você tem alguma pergunta? Eu acho que está bem explicado. Eu vi algumas perguntas aqui, tá? Só para responder, que teve uma dúvida aqui da Lara bem interessante, tá? Que ela perguntou se é necessário ter proteções externas ao inversor, né? Muito por conta também do DPS do tipo 2. Assim, tem determinadas proteções que o inversor tem, por exemplo, como abordei aqui do X2, a linha 1 também, que é o DPS tipo 2. Quando se tem o DPS tipo 2, não é obrigatório ter uma caixa de proteção na parte CC. Então, quando vai ter lá, por exemplo, a vistoria da concessionária, eles não vão não seguir com a homologação do seu projeto porque não tem uma caixa de proteção. Porém, é interessante ter. Quanto mais proteções, melhor. Por exemplo, se você ativa um DPS embutido no inversor do tipo 2, o processo de garantia ele não vai seguir necessariamente, não vai seguir em garantia. Porque ou a gente vai enviar um equipamento, ou a gente vai enviar, desculpa, o DPS para a pessoa, ou a gente vai reparar, só que a custo do cliente. Por quê? Porque é um fator externo. Então, a proteção interna, sim, ele protegeu a instalação, mas foi um fator externo que danificou o equipamento. Então, às vezes, se for viável, porque, óbvio, né? É sempre uma questão de ser viável ou não. Então, muitas vezes, economicamente, não compensa você colocar uma caixa de junção. Mas, se for viável, é interessante ter, né? Só que com o tipo 2, não é obrigatório pelas concessionárias, tá? Teve uma pergunta, Silvio, eu não sei de quem foi, porque ele perguntou, não sei se você sabe, qual a previsão de estar disponível nas distribuidoras do Brasil, X2? Você tem alguma informação sobre? Sim, algumas distribuidoras parceiras nossas já colocaram no pedido os X2. Tá? Então, na próxima chegada aí de importação dos nossos principais parceiros, já vai ter o X2. Tem uma pergunta também da garantia da nova linha X2 aqui, Alexandre. Então, a garantia continua a mesma de 10 anos. Então, toda a linha X2 com garantia de 10 anos. Tem mais uma pergunta aqui, ele diz que não ficou claro se os inversores da linha X2 já possuem o certificado da IEC relacionado ao arco. Os inversores, sim, eles vão ter o certificado do IEC relacionados à proteção do arco elétrico, eles vão ter, tá? É que, na verdade, eles vão precisar também ter o Inmetro, né? Eles já estão, durante esse processo, né, eles já têm o Inmetro, mas os da linha X2 que ainda não tiverem vão passar a ter o Inmetro, e sim, eles vão ter todos os certificados para funcionar no Brasil, né? De produto.
Aí o Silvio pode complementar mais essa pergunta aí da linha X2, né? Os testes do Inmetro 140 não incluem ainda os testes de AFCI, né? Então, estão todos homologados no novo Inmetro 140, porém, do AFCI são os testes internacionais que comprovam que ele está de acordo com as normas internacionais. Mais Uma alguma pergunta pergunta? foi do Vinícius, né? A validade de ter FCI será somente para as novas instalações? Tem informação relacionada a isso? É muito boa essa pergunta. Quando a gente fala de Inmetro, o Inmetro ele determina como deve ser o equipamento, né? Então o Inmetro ele não fala sobre a instalação. Então o equipamento, a partir de 1º de dezembro de 2024, tem que ter a FCI. Então é essa a determinação do Inmetro. O Inmetro não fala de instalação já feita, por exemplo. Então não tem nada no Inmetro que diga que instalações já feitas têm que ser substituída para atender com a FCI. Tá? Aqui temos um comentário da Silva, né? Parabéns, Agrovati, vocês estão sempre na frente, obrigado aí pelo apoio, tá? A gente sempre está aqui para melhorar cada vez mais, né? E como o Silvio já mostrou, a gente está melhorando a nossa operação para permanecer na liderança do mercado aqui. Muito obrigado aí pelas palavras. Teve mais uma pergunta, eu não sei se você chegou a ver, Silvio, deixa eu ver aqui. Chegaram mais perguntas aqui? Deixa eu ver. Enquanto você olha as perguntas, a gente pode continuar respondendo as perguntas, pessoal. Eu já vou falar um pouco do sorteio, tá bom? Daí a gente pode ainda voltar e responder mais algumas perguntas. Então, como que vai ser o sorteio? O sorteio, a gente vai pedir para vocês responderem uma pesquisa de satisfação. Essa pesquisa é bem rápida, são 4 perguntas, independente da resposta, sejam bem sinceros na resposta, por favor. Quem responder a pesquisa de satisfação vai participar do sorteio, tá? E um dos brindes vai ser um kit da Grovat, um dos brindes vai ser o colete da Grovat. Então ele vai fazer parte do kit que a gente vai sortear. Vamos sortear 2 kits. Então, para quem responder a pesquisa de satisfação, amanhã a gente faz esse sorteio e entra em contato com vocês através do e-mail que a gente vai pedir na pesquisa de satisfação, tá bom? Eu compartilhei o link da pesquisa lá no bate-papo e vou compartilhar aqui também no respostas. Dá uma olhada aí, pessoal, se chegou, se vocês conseguem acessar esse link da pesquisa de satisfação. Silvio, teve uma pergunta bem interessante aqui, só um momentinho, que foi do Makataki, né? Que ele perguntou o que precisaremos fazer para adequar os antigos inversores para estar com a FCI. Tá, isso é muito importante, a pergunta dele, tá? Desculpa aí. É porque realmente não temos tecnologias de retrofit, tá? Então os que não têm o UFC embutido, eles não tem como abrir o equipamento e colocar o UFC embutido. Se tiver alguma demanda de outras autarquias, por exemplo, os corpo de bombeiros, existem outras soluções. Então, por exemplo, colocar um quadro com uma proteção externa. Então, em vez de ter um UFC embutido, você pode adquirir um quadro com o FDD, né, para ter essa proteção que é semelhante à proteção embutida no inversor. Ou também tecnologias do Rapid Shutdown, que tem de otimizadores. Então, retrofit não tem como fazer no equipamento, mas sim, existem alternativas, adquirir novos dispositivos externos ao inversor para ficar dentro de qualquer outra requisição que venha a ocorrer futuramente, né? A mais comum é do corpo de bombeiros, né? Então sempre tem solução, por mais que o inversor não tenha o FCI. Muito bom.
Estou vendo que o pessoal está respondendo aqui, então acho que chegou certinho aí a pesquisa de satisfação, as respostas estão vindo. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, Alexandre. Os novos em metro vão estar disponíveis nos fornecedores também? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, né? O Inmetro é referente ao equipamento e todos os equipamentos, os inversores da Grovat até 10 kW já estão homologados no novo Inmetro. Tá? A informação para você ter esse código do Inmetro foi compartilhada assim com nossos distribuidores parceiros, tá? É o mesmo documento que a gente mostrou aqui que está disponível lá no nosso Instagram. Tá? Nossos distribuidores parceiros também têm esse mesmo documento. Tem os comentários aqui, o Márcio falou que também sempre usa string box, né? Se possível, no projeto é interessante ter uma proteção a mais. Também mencionaram sobre a solução para retrofit, também foi comentado, né? Jaime de Brasília, então acho que já passamos a informação. Sobre o híbrido, a gente está ainda comercializando sobre o híbrido, perguntaram sobre a disponibilidade do híbrido, né? A gente está comercializando os inversores da linha XH. Você tem alguma informação sobre isso, Silvio? Sim, sim, boa pergunta também. Tá bem antenado aqui com a gente, com a Grovat, porque né, nós temos a família de híbrido XH, já faz alguns anos disponível. Aliás, a Grovat começou a falar de inversores de armazenamento em 2015, tá? Então, a linha XH é a linha atual que a gente tem de inversores híbridos e já estamos lançando uma linha nova, chamada SPH. Essa linha SPH, ela tem algumas diferenças da linha XH, como, por exemplo, ela usa baterias de baixa tensão, ela conversa com bateria da Grovat, conversa com baterias de lítio ferrofosfato, igual a da Grovat, de outros fabricantes, e conversa com baterias de chumbo ácido também. Então, ele é bem flexível. Estamos em fase de testes finais aqui no Brasil, temos alguns aqui no Brasil sendo testados, e em breve nossos distribuidores parceiros vão começar a trazer a família SPH. Tá, só teve mais uma pergunta aqui sobre o Lucas, que ele perguntou sobre um problema que ele está tendo de um inversor com zero grid, tá, pessoal? Qualquer problema, pode entrar em contato com o nosso suporte técnico, tá? Nosso 0800, tá? Porque é lá que a gente vai poder conseguir resolver, analisar o problema, esse problema, né? Então, 0800, 400, 3500, tá, pessoal? Vai lá, pode ligar para lá que a gente vai dar o suporte necessário. Eu acho que é isso de perguntas, assim. As outras perguntas também foram semelhantes. Tá bom. Passamos um pouco aqui do horário, passamos um pouco aqui das 8, mas acho que valeu, né? Foi muito bom o conteúdo. Vamos deixar a pesquisa de satisfação aberta ainda, tá, pessoal? A gente vai encerrar o webinar, mas vamos deixar a pesquisa de satisfação por mais uma meia hora, para quem quiser responder, participar do nosso sorteio. Então, vão ser 2 kits, né, incluindo o nosso colete. Agradeço a presença de todos, a gente sabe como é a rotina de vocês, às vezes teve um dia em cima do telhado, né, um dia corrido de instalação, e vocês estão aqui com a gente até agora, então a gente agradece bastante. E muito obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Alexandre, suas palavras finais, mas eu já me despeço aqui. Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Então, qualquer coisa, só ligar para o nosso 0800 e acompanhar também o nosso Instagram para se antenar quais serão os próximos webinars também. Isso aí. Boa noite. Até o próximo. Boa noite. Tchau.